Alô, meus amados irmãos, irmãs, com muita alegria. Nesta hora eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus aqui. E para isto eu estou lendo o livro de Daniel e já estou lendo a Bíblia por algumas vezes, né? Estou novamente aqui no livro de Daniel. E eu gostaria de nesta noite compartilhar com você, meu amado irmão, amigo que está aqui, um texto muito interessante, que é no capítulo 2 de Daniel. Claro, todos conhecem a passagem, trata-se realmente de quando Nabucodonosor veio ter aquele sonho, e que a Bíblia diz que ele ficou muito perturbado, primeiro porque ele não se lembrava do sonho, né? Imagina então você sonhar e ficar com aquela preocupação, mas o pior de tudo é não lembrar do sonho. E a Bíblia diz, vocês todos conhecem, que Daniel foi levado junto com seus amigos lá para a Babilônia e escolhido para servir no palácio, porém teria que passar por um período de adaptação. Mas a primeira coisa que ele faz é ser recusado de comer do manjar do rei, né? E isso houve um questionamento por parte do coordenador que servia o rei contra os meninos. Mas Daniel disse para ele: não, você faça um teste conosco, né? Deixa 10 dias, depois você dá uma avaliada na gente. Se a gente tiver uma fisionomia meio estranha, aí você dá da comida, caso contrário. Mas a Bíblia vem dizer que ao cabo dos dias ele foi olhar, ele estava muito mais bonito, né? Mas o que me chama a atenção no capítulo 2 é o sonho de Nabucodonosor. E a Bíblia vem dizer que ele sonhou, né? No capítulo 2, verso 1. E Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e pesou-lhe o sono. Quer dizer, não conseguiu mais conciliar o sono, porque ele não lembrava do que havia sonhado. Então, a ordem do rei é que se introduzisse na presença dele todos os magos, todos os astrólogos, né? Os encantadores, os caldeus, que tinham essa regra, para esclarecer o sonho do rei. Mas a Bíblia diz que o sonho, além dele não saber do que se tratava, eles não conseguiram. No versículo 4, você vai encontrar ali que os caldeus disseram para o rei, né? O rei, vive eternamente e diz o sonho para nós, aí nós vamos interpretar. Mas no versículo 5 a Bíblia diz que o rei fala para eles: olha, a coisa me tem escapado, quer dizer, eu não me lembro, não tô mais me lembrando disso, né? E isso trouxe um transtorno muito grande para os astrólogos, os adivinhos, todos os entendidos, né? E no versículo 10 eles respondem, os caldeus na presença do rei, dizendo: não há ninguém, olha a palavra deles, não há ninguém, né? Sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Quer dizer, se falar, não tem, como é que nós vamos, não existe isso, ó rei, por mais grande que seja o rei, mas isso que o Senhor está exigindo da gente é muito, muito profundo, a gente não tem como dar essa interpretação ao rei, né? Então o rei disse que ele se irou muito e ele pediu que matasse todos os sábios de Babilônia, né? E saiu o decreto para que todos fossem mortos, porque ninguém pôde interpretar. Mas no versículo 13 a Bíblia diz que quando sai esse decreto, que todos deveriam ser mortos, né? Então eles buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Foi levado eles também iam pagar o preço, né, por isso, né? Mas a Bíblia diz que Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, que era o capitão da guarda. Ele disse: não faça isso, me dá aí um tempo aí que eu vou
para casa, a gente vai fazer alguma coisa e Deus vai revelar para nós. No versículo 17, a Bíblia vem dizer que Daniel ele foi para sua casa e fez saber aos seus companheiros, que era Ananias, Misael e Azarias, aos seus companheiros fez saber. E ele diz assim: vamos pedir a Deus misericórdia, ao Deus do céu, né? Ao Deus verdadeiro, ao Deus dos nossos pais, vamos pedir misericórdia, para que ele intervenha nessa situação, né? Para que ninguém seja morto. No versículo 19, a Bíblia vem dizer que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Dá para você dar uma glória a Deus aí? Esse Deus de Daniel é o nosso Deus, não é verdade? Então Daniel, ele tira assim, livra, né, pela misericórdia de Deus, a morte de muitos. Livra deles morrerem por conta de não poder dar a interpretação. Aí Daniel, a Bíblia diz que ele, no versículo 21, Daniel ele louva a Deus. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E aí o verso 21, a gente tem que glorificar a Deus com Daniel, porque a Bíblia está escrito que Daniel falou assim: e ele muda os tempos e as horas. Amém? Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, certo? Ele estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. E o verso 22, Daniel fala assim: e ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus por isso. Então Daniel teve essa revelação, ele louvou a Deus, glorificou a Deus, e no verso 23 ele dá um testemunho brilhante. Ele fala assim: ó Deus de meus pais. Olha a profundidade disso, hein? Ó Deus de meus pais, né? Eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Olha que maravilha. Aí, irmãos, a gente tem que glorificar a Deus, na verdade. É esse Deus que a gente serve. Então Daniel vai à presença do rei, ele interpreta o sonho do rei, livra um monte de pessoas, de sábios, astrólogos, caldeus, todos que faziam serviço para o rei, ele livra da morte, porque Deus era com Daniel. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Claro, não vou prosseguir aqui para não ficar muito extensa aqui nossa palavra nessa noite, mas esse é o Deus que a gente serve, meus queridos irmãos. Então se alegre no Senhor, adore a Deus, na verdade, com tudo isso que a gente está vivendo nesses dias agora, mas a gente tem um Deus que vela por nós, que cuida de nós, que revela o escondido, que traz à tona todas as coisas. Então creia nesse Deus, vamos adorar a Ele, louvar a Ele, render glória a Ele, bendizer a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, e Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, mesmo em época de pandemia. Lembre-se, Deus é o Senhor dos céus, a Ele pertence todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Creia nesse Deus, no Deus de Daniel. Daqui uns dias a gente continua esse assunto aqui. Estou estudando o livro de Daniel e aí a gente vai falar coisas impressionantes que você conhece, claro, que está na Bíblia. Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço em nome de Jesus.